Então, pessoal, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre função modular. Em nossa aula de hoje, nós vamos resolver alguns exemplos que vão clarear um pouquinho mais a nossa noção da função modular. Mas antes disso, nós vamos relembrar a sua definição. Então, vamos lembrar lá no início, o que é um módulo, né? Para que esse módulo serve? Um módulo nada mais é do que a determinação do valor absoluto de um número, né? Vocês já estudaram várias vezes aí, durante o decorrer da vida escolar de vocês, sobre o valor absoluto do número, né? Que é determinar o seu valor sem nenhum tipo de sinal positivo, negativo. Então, isso que é determinar o valor absoluto. Então, de acordo com a função, com a definição de função modular, nós temos que função modular denomina-se função modular a função f de r em r, ou seja, dos reais nos reais, definida por f de x igual ao módulo de x. Sendo que esse módulo, né, que são essas duas barrinhas que representam esse módulo, sendo que o módulo de x ele vai ser o próprio x, ou seja, esse númerozinho que está aqui dentro, se o x for maior ou igual a 0. E ele vai ser menos x se esse x que estiver aqui dentro for menor ou igual a 0. Nós olhamos assim, parece ser difícil de ser compreendido, mas não é, né? Vamos supor que a gente tenha 2. Módulo de 2 vai ser o próprio 2, porque 2 é maior ou igual a 0. Vamos supor que a gente tenha menos 2. Então, se o x aqui for menos 2, então como menos 2 é menor do que 0, então vai ser menos o menos 2. Menos com menos, mais, vai se tornar 2, certo? Então, essa é a ideia inicial. Agora, nós vamos para a resolução de alguns exemplos. Então, vamos começar por uma equação, certo? Então, vamos resolver dentro do conjunto dos números reais as equações a seguir. Nós sabemos que uma equação é uma sentença matemática que tem uma incógnita, nesse caso temos x, e que tenha uma igualdade, certo? Então, aqui nós temos uma equação modular, tá? Então, é módulo de x menos 3 igual a 8. Então, o que acontece? Vamos lembrar que a gente tem duas possibilidades. A possibilidade de ser maior que 0, maior ou igual a 0, e a possibilidade de ser menor que 0. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tira aqui, então esse x menos 3 vai ser igual a 8, ou esse x menos 3, que está aqui dentro do módulo, vai ser igual a menos 8. Pode ser que o seu resultado seja positivo ou pode ser que ele seja negativo. Então, nós resolvemos as duas possibilidades. Como aqui é igual a 8, e 8 não altera, não tem uma incógnita que possa fazer alguma diferença, então, nós não precisamos determinar condições de existência. Quando a gente resolve a equação, essa primeira equação, nós encontramos x igual a 11. Quando nós resolvemos a segunda equação, nós encontramos x igual a menos 5. Então, a solução dessa equação é menos 5 e 11. Está vendo que não tem muita diferença daquilo que a gente já conhece? Só que agora a gente tem esse ou, né? Ou seja, que vai determinar para quando o x for maior ou igual a 0 e quando o x for menor do que 0. Vamos agora fazer a letra B. Módulo de x menos 5 é igual a 2x mais 2. Como aqui a gente tem incógnita, né? Porque no exemplo anterior era um 8, então era uma constante, ela não vai variar. Nesse caso, a gente tem incógnita, então ele varia. Então, o que a gente precisa fazer? Determinar a condição de existência. O que é determinar a condição de existência? É saber que o 2x, que é esse valor aqui, para ele ser possível, né, para que ele exista, essa sentença aqui, depois da igualdade, tem que ser maior ou igual a 0. Essa vai ser sempre a condição de existência. Então,
que essa sentença, depois da igualdade, seja maior ou igual a zero. Então, nós temos que 2x mais 2 é maior ou igual a zero. Calculando essa inequação, nós vamos ter que o x, para ser validado, ele precisa ser maior ou igual a menos 1. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que x menos 5 vai ser igual a 2x mais 2, que é do jeitinho que tá aqui. Calculamos, juntamos o x de cá, o que não tem x de cá. Resolvemos e vamos encontrar x igual a menos 7. O que nós temos que fazer? Ir lá na condição de existência e verificar se essa solução é verdadeira. X igual a menos 7. Menos 7 é menor que menos 1. Como é menor, então, aqui ó, diz que tem que ser maior ou igual. Então, essa condição aqui não, esse valor não satisfaz a condição de existência. Então, esse valor aqui não nos serve. Vamos, então, para a segunda parte. X menos 5 é igual a menos 2x mais 2. Observe, é a aplicação da definição, né? Ou é x, que está aqui, ou é menos x. Como nós temos que isso aqui tudo está representando um número para nós, então nós temos que colocar dentro do parênteses, certo? No caso lá do exemplo anterior, nós não colocamos, porque 8 é só um número, é só uma constante, não vai ter nenhuma alteração. Nesse caso aqui, se a gente colocar só o menos, sem colocar o sinal, só o 2x que vai ficar negativo, então vai dar erro na nossa equação. Então, a gente coloca dentro do parênteses, então fica x menos 5, menos com mais, menos com mais, menos. Resolvemos, juntamos o x de cá, o que não tem x de cá, mudou de termo, de membro, desculpa, mudou o termo, mudou de membro, muda-se de operação. Então, resolvemos e encontramos x igual a 1. 1 é maior ou igual a menos 1, não é verdade? Então, esse 1 é a solução da nossa equação, certinho? Não tem nenhuma grande novidade além daquilo que a gente já conhece, tá ok? Agora, nós vamos fazer o segundo exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre função. Nós vamos fazer esse exemplo sobre função e depois a gente vai fazer uma atividade e aí depois que a gente vai dar uma aprofundada nas funções modulares. Então, primeiro, dada a função dos reais nos reais, definida por f de x igual a x menos 3 mais 1. Essa aqui é a lei de formação, certo? Calcule f de 5, f de menos 3, f de menos 9 e f de 0. Então, na primeira, no lugar do 5, do x, nós vamos colocar o 5. Então, ficou 5 menos 3, calculamos dentro do módulo, 5 menos 3, 2, módulo de 2 é 2, 2 mais 1, 3. Nenhuma novidade. Módulo, agora f de menos 3. Então, vai ficar módulo de menos 3, que aqui, ó, entrou aqui no lugar do x, menos o 3. Lembrando que esse 3 e esse 1 não mudam, né? Menos 3, menos 3, menos 6, módulo de menos 6 é 6, 6 mais 1, 7. Observem que é bem mais interessante a gente calcular primeiro, reduzir o módulo a apenas um número, para facilitar a gente tirar ele do módulo, certo? Porque se você tirar ele desse jeito aqui, você pode fazer algum joguinho de sinal errado e no final dá tudo errado. Então, primeiro resolva as operações que estiverem dentro do módulo, certo? Aí, depois, a f de menos 9 menos 3 dá menos 12, módulo de menos 12 é 12, mais 1, 13. F de 0, 0 menos 3, sobrou menos 3, módulo de menos 3 é 3, mais 1, 4. Então, aqui também é bastante simples da gente estar entendendo, certo? Então, agora eu quero que vocês refaçam esses exemplos no caderno, para que vocês tenham um melhor e maior entendimento. Qualquer dúvida, me chamem para que eu possa estar explicando. E, em seguida, façam as atividades que estão em nosso plano de estudos. Vamos lá? Bom trabalho para todos!